Obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu sou sócio Sidney Tibério, de registro de carteira profissional, RG, e no LinkedIn. Na verdade, há muito tempo que eu não sou mais Sidney Tibério, eu sou Tiba, e é assim que eu gosto de ser chamado. E o Tiba sempre foi um menino muito tímido. Sabe aquela criança que sentava na última carteira e se escondia do professor, morrendo de vergonha de ser visto, né? E com esse nariz enorme, com esse 1,87 m que eu tenho hoje, eu sempre chamava atenção, mas tímido, 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 tímido. Estudei num colégio de freira que reforçou muito a minha timidez. Gostava muito de escrever e inventei de fazer faculdade de jornalismo, comunicação social com habilitação em jornalismo. Lá para o segundo, terceiro ano, eu já percebi que não era o caminho que eu tinha que seguir, que era incoerente, né? Como é que um garoto, um adolescente, um adulto, jovem adulto, tímido, ia ser jornalista? Porém, o curso acabou me ajudando em muitas coisas na vida, principalmente em escrever bem. Eu acho que eu escrevo acima da média, e a faculdade de jornalismo me ajudou muito. Então, o Tiba, naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, eu entrei numa fábrica de eletrodomésticos, para trabalhar numa fábrica de eletrodomésticos, que eu não vou fazer propaganda dela aqui, mas na época ela era nacional, hoje é uma grande multinacional, a maior fabricante de eletrodomésticos do mundo. A sede dela fica nos arredores de Chicago, em Benton Harbor, mas eu não vou falar qual empresa. Essa empresa eu sempre fui meio nerd, né? Naquela época não usava-se a palavra nerd, apesar de eu ser tímido, eu era muito esforçado, muito estudioso, muito focado no meu trabalho, e eu fui fazendo uma carreira dentro dessa empresa, de auxiliar para analista, de júnior para pleno, de pleno para sênior, para chefe de departamento. E chegou uma hora que eu comecei a perceber que eu estava batendo no teto, né? A minha empregabilidade, de certa forma, estava garantida naquela empresa, mas o meu crescimento profissional estava batendo no teto. E um dos motivos, o principal motivo que estava batendo no teto era porque eu tinha muita dificuldade de falar em público, e eu sabia, se eu quisesse dar um passo a mais na minha carreira naquela empresa e virar gerente, que era a minha ambição honesta, meu Kaizen, eu precisava perder o medo de enfrentar plateias, de me dirigir a grandes públicos. Um gerente daquela empresa pressupunha-se que falasse em público. E eu quebrei essa barreira na marra. Na marra. Eu comecei a me voluntariar para dar treinamento interno, para fazer treinamentos, para poder replicar coisas que tinham vindo da diretoria. E assim, aos pouquinhos, eu fui, de novo, na marra, perdendo o medo, mas sem técnica nenhuma, na força de vontade. Passaram-se 2, 3 anos, eu fui promovido para gerente, eu virei gerente do departamento de auditoria da empresa. Isso foi um crescimento profissional muito grande. E logo em seguida eu fui designado por um grande projeto que estava acontecendo na empresa, e vocês que são da área devem, somente os mais experientes devem lembrar da história do bug do milênio, 1998, 99, se instituiu na empresa um projeto que chamava Projeto Galileu, cujo objetivo era migrar do ambiente IBM, de mainframe, para o ambiente SAP, que era uma grande novidade nesse país, até no mundo era uma grande novidade, implantação de SAP, em estilo Big Bang, em 9 meses. Eu fui para esse projeto como um homem técnico de contabilidade para ver os processos de contabilidade, como eram no IBM, como iam partir para o SAP. E no meio do projeto eu realizei um grande sonho da minha vida. Eu pulei fora da área de contabilidade, de débito, de crédito, de ativo, de passivo, de circulante, e fui para a área de change management. Eu fui cuidar da parte da comunicação e dos treinamentos que iam ocorrendo por conta desse projeto. A gente tinha a fábrica que vinha de Manaus até Buenos Aires, a gente precisava dar treinamento para essas pessoas no novo sistema, e também precisava prover toda a comunicação, e eu, não vem ao caso os detalhes aqui agora, eu acabei sendo líder do processo de change management pela empresa. E nesse processo, a gente era suportado por uma consultoria
Na época era a Undersea Consulting, né? Hoje a Undersea Consulting é a Accenture. Eles tinham consultores, inclusive de fora do país, que apoiavam a gente. E eu, pasmem vocês, eu passei a dar treinamento de como dar treinamento. Ou seja, eu comecei a ensinar as pessoas que iam replicar as coisas que estavam acontecendo no projeto em forma de técnicas de oratória. E aí aconteceu isso, foi, graças a Deus, foi um sucesso gigante. O Tiba foi muito valorizado, o passe dele na época, sem falsa modéstia e sem vaidade. Eu fui transferido, eu fui alocado para trabalhar como gerente de recursos humanos da planta de lavadoras de roupa e lavadoras de louça do grupo, aqui no interior, na cidade de Rio Claro. E é por isso que às vezes eu falo porta, porteira, né? Porque eu estou aqui no interior desde 1999 e nos últimos 15 anos eu estou morando em Piracicaba. Então, aqui em Piracicaba, vocês sabem que é a terra da porta e da porteira. Fiquei trabalhando nessa empresa até 2003, e em 2003 eu saí, e aí eu resolvi abrir uma empresa de consultoria, de treinamento, de palestra, e fui a minha vida de ser feliz e virei professor. Então, basicamente, desde 2003, aquele menino tímido, narigudo, alto, que tinha vergonha de tudo, vive basicamente de dar aulas, de dar palestras, de dar treinamento. Até 2015 eu lecionava na graduação e na pós-graduação. 2015 eu parei aquela aula de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e da prova, e corrige prova, eu parei, fiquei só com os cursos de pós-graduação, e aí eu pude realizar uma outra atividade que eu queria, que era abrir o meu próprio curso de oratória, onde eu fui meio empreendedor, e eu faço desde a venda até a entrega dos certificados de um curso de oratória, que está na 20ª turma, bem, graças a Deus. Foi lá que eu conheci a Bárbara foi minha aluna, não lembro mais de que turma a Bárbara era, presumo que foi a turma 8 ou 9, que ela foi minha aluna. A gente deu uma paradinha por conta da pandemia, dei um curso online, mas a gente está tentando agora em janeiro retomar. Então, essa é a história do Tiba. E essa história do Tiba eu conto para a gente introduzir o assunto, pensar no quanto que, quando a gente sabe falar em público, ou pelo menos a gente não tem dificuldades em se dirigir ao público, a gente aumenta a nossa empregabilidade. E a gente pode aprender pela dor e pelo amor, né? Aquela história antiga. Eu aprendi pela dor. Eu senti que a água estava batendo no pescoço e fui atrás de cobrir aquele gap que eu tinha. A gente pode aprender pelo amor também. Mas por que será que a gente tem tanto medo de falar em público? Né? A origem principal está na nossa timidez. E a gente não pode deixar de lembrar que a timidez tem um componente genético. Pelo menos 1/3 das pessoas que são tímidas, elas têm herança genética e está lá nas suas células gravado que ela é tímida. Agora, pelo menos 2/3 se refere ao meio pela qual ela foi criada, a educação que ela teve, a forma mais severa ou menos severa que os seus pais a criaram. Então, tem muito disso. E isso nos leva a um outro tema muito importante, só para a gente fazer um alicercezinho aqui do que eu quero falar com vocês, que é a história da autoestima. Normalmente, pessoas tímidas, elas têm uma tendência a ter autoestima baixa. E quem tem autoestima baixa tem medo de se expor, óbvio, né? Quando eu vou falar em público, ou que seja em público, falar com outra pessoa e fico inseguro porque minha autoestima é baixa, se a pessoa olhar torto para mim, se a pessoa fizer uma pergunta difícil, se a pessoa fazer uma careta, sei lá o quê, isso vai me destruir. Então, a base de tudo para a gente começar a falar em público é trabalhar essa coisa da timidez e da autoestima. A Bárbara, hoje de manhã, me mandou uma relação de perguntas que vocês fizeram para eu responder de alguma forma. E a primeira pergunta que tinha lá era assim: puxa vida, qual que é o segredo? Era mais ou menos essa pergunta, né? Perder a timidez para eu falar em público. E eu vou ser bem honesto com vocês. Não tem segredo. Alexa, 2004. Conhecer a técnica é importante, mas o mais importante para eu vencer essa barreira é me expor. De nada adianta eu fazer o melhor curso de oratória, pagar uma nota para fazer esse curso, se eu não praticar, se eu não encontrar maneiras de me expor.
seja na faculdade, seja na pós-graduação, seja na igreja que eu frequento, seja numa pequena reunião dentro da empresa, a gente tem que se expor. É a exposição que vai me trazer maior segurança. Não tem outra maneira. Óbvio que a técnica vai me ajudar. Eu sei o que fazer com as mãos, eu sei o que fazer com o olhar, eu tenho o domínio da voz, da minha respiração, coisas que eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu tenho que me expor, criar casca. Essa é a experiência que a gente precisa. Desculpa se eu estou meio acelerado, é que eu estou querendo fazer caber em 45 minutos um curso de 12 horas, né? Então, às vezes, a gente acelera um pouquinho. Mas eu queria falar sobre 3 coisas muito importantes na oratória, que a gente chama de ruídos, né? Existem 7 ou 8 ruídos de comunicação. Eu queria falar de 3 com vocês. Eu acho que é importante demais. O primeiro chama-se tipo de linguagem. O bom orador tem que adequar a linguagem dele à linguagem do seu público. O que eu vejo, na maioria das vezes, nas aulas que eu assisto, nas palestras que eu presencio, é que tem muita gente que quer falar difícil, talvez por vaidade, talvez para mostrar que sabe tudo, e não consegue se comunicar com a plateia, porque a plateia não necessariamente entende o que ele está falando. Aliás, comunicação não é o que a gente diz, é sim o que cada um entende. E eu tenho que adequar o meu tipo de linguagem à minha plateia, tanto para cima quanto para baixo. Às vezes eu exagero no meu vocabulário, uso um monte de termos em inglês, um monte de siglas, jargões técnicos, e não necessariamente a minha plateia sabe o que estou falando. E a plateia, para não passar recibo de ignorância, ela faz que está entendendo, você não está comunicando nada. Mas muitas vezes acontece o contrário, né? Às vezes você nivela muito por baixo a tua fala, o teu speech, e na verdade o público teu é um público mais alto, que começa a olhar para você falando, nossa, hein, esse cara fala nós vai, nós volta, e que coisa mais horrível tudo isso. Então, esse é um ruído na comunicação que um bom orador tem que sempre ter em conta. Eu gosto de contar uma história, não vou contar a história inteira, mas logo que eu cheguei em Piracicaba, eu fui convidado para dar uma palestra motivacional na Fundação Casa. Fundação Casa, para quem não está lembrando, é a antiga FEBEM. E eu achei que era para funcionários, né? Eu pensei, bom, uma palestra motivacional, né? Eu gosto muito de falar de motivação, de liderança. Eu imaginei que era para os funcionários da FEBEM. Quando cheguei lá não, né? 2 dias antes eu fiquei sabendo que era para os meninos infratores, né? Os garotos que estavam encarcerados na FEBEM. Obviamente que eu tive que reajustar todo o meu discurso, porque eu não ia falar em termos técnicos com 60 meninos infratores, nenhum preconceito, hein, por favor, mas eu tinha que adequar a minha linguagem. Esse é um primeiro ruído. O segundo ruído chama-se sequência lógica. Eu fui coordenador de curso numa faculdade aqui de Piracicaba, e uma das grandes reclamações que eu recebia dos alunos em relação aos professores era assim, Tiba, o professor tal é bom, ele sabe, mas ele se perde tanto, ele começa a falar alguma coisa, daí ele abre um parênteses para falar de outra, aí abre um colchete para falar de outra, abre uma chave para falar de outra, e a gente perde o fio da meada. Quando ele fecha tudo aquilo, a gente não entende o que ele está falando. O bom orador, ele tem uma sequência lógica no que ele vai falar. Ele pode até abrir um parênteses para colocar um outro assunto no meio, mas ele fecha aquele parênteses, mostra claramente que está fechando aquele parênteses e está voltando ao assunto inicial. É muito normal pessoas começarem a falar uma coisa do meio, esquecerem do começo, irem para o fim, fazem um vulco-vulco enorme. Acho que vocês conhecem pessoas assim, já tiveram professores assim, né? Eu estou vendo gente balançar a cabeça, porque vocês já sabem do que eu estou falando. E o terceiro ruído chama-se velocidade de emissão. Pessoas ansiosas, como o Tiba, têm uma tendência a falar rápido demais. A gente quer acabar rápido demais, para ficar livre logo de uma vez da palestra de hoje. Por isso que agora há pouco eu tenho um grilinho falante aqui. Sabe o grilo falante do Pinóquio? Eu tenho um no meu ouvido, né, Bárbara? A Bárbara sabe disso. Eu tenho um aqui no meu ouvido que está sempre me lembrando coisas que eu não posso fazer
em relação a falar em público, né? Que é a minha autodisciplina. Tem uma que ele fala em inglês comigo, porque ele é chique, esse Guido falante. Ele fala assim para mim, slowly, Tiba, slowly. Por quê? Porque eu tenho uma tendência a falar rápido demais. E agora há pouco ele falou para mim, slowly, Tiba, você está muito rápido. Isso incomoda, né? Pessoas que são muito aceleradas. Óbvio que aquelas pessoas que são nem aquele fusquinha que tem a bateria de 6 volts e fala lerdo demais, mole demais, também é horrível. Um bom orador, ele monitora nem para acelerar demais e nem para diminuir demais. E, de novo, eu gosto de brincar com a história do grilo falante, porque é uma forma da gente ter isso na nossa mente, né? Um autocontrole e começar a falar assim, não posso falar rápido demais. Você está falando rápido demais, tipo, diminui. Senão você vai falar, sabe, respira. E isso me leva a falar, quando a gente fala de velocidade da emissão, de uma coisa importantésima nesse cenário, nesse universo todo, que é aprender a respirar. A gente não respira. Algumas pessoas, né, as mais ansiosas, as mais afoitas, acabam não respirando para falar. Quando a gente tinha aula de português, lá com a tia Clotilde, lá no primário, né, no ensino fundamental, a gente aprendia que a vírgula, né, João, Maria, João, vírgula, Maria, vírgula, é respirar. Na fala, também a gente tem que respirar. E respirar vai diminuir a velocidade da minha emissão. E quando eu faço o que eu chamo de pausa dramática, eu chamo a atenção da plateia. Acabei de fazer uma pausa dramática para vocês verem. Eu dei uma pausa um pouquinho mais prolongada. E quando eu faço essa pausa prolongada, além de eu criar um sentimento diferente na minha plateia, eu estou refletindo qual vai ser a minha próxima fala e a minha voz, a minha fala fica mais harmônica. Então, esse é mais uma dica que eu gostaria de dar para vocês. Além do grilo falante, aprender a respirar. Isso vai me ajudar muito lá no fim, quando for lá para umas 11h30, 11h30, 11h30 já são. Quando for 11h45 por aí, eu comecei 11h10, né, Bárbara? Eu posso ir até 11h50, tô certo? Pode. Então tá bom. Não, porque eu estou controlando o tempo aqui. Aliás, uma das perguntas é como é que faz para controlar o tempo? E eu estou controlando, podem ter certeza que sim. Então, lá na frente eu vou falar quando dá branco, e branco vai nos remeter a essa coisa do respirar. Bom, outra coisa que eu tenho que falar para vocês, e também foi uma das perguntas que a Bárbara me passou hoje de manhã, é sobre o planejamento da minha apresentação e do controle do tempo. É muito bonito, muito legal dizer que nós brasileiros somos as pessoas mais criativas, que mais sabem improvisar na face da terra, né? Que nós temos a malemolência e nós somos ótimos, somos criativos. Ó, salva de palmas para nós brasileiros. Mas quando a gente fala de oratória, ok, que lá no meio você vai improvisar, mas você tem que ter um planejamento básico. Você tem que ter, ó, eu vou começar por aqui, vou por ali, isso vai me dar o gancho para ir para lá, aí me dá outro gancho para contar essa história, e aí eu vou fechar com isso e vou fechar maravilhosamente com tá. Eu preciso planejar. Quando eu faço isso através de um apoio de um PowerPoint, fica até mais fácil. Mas às vezes eu não vou usar o PowerPoint como hoje, por exemplo. Então eu tenho que planejar. E nesse planejamento, já respondendo a pergunta que alguém fez para a Bárbara, eu tenho que fazer algo simples que eu, Tiba, já dificilmente faço. Porque são quase 20 anos dando aula, então a gente já tem, dando palestras, dando treinamento nas empresas. Se eu contar para vocês quanto treinamento de liderança eu já dei na minha vida, eu sei basicamente todos os passos e o tempo que eu gasto com cada coisa. Mas quando eu não sei, quando é um assunto muito novo, eu abro uma planilhazinha no Excel, no Word, em qualquer lugar, coluna 1, número do slide, coluna 2, o assunto que está sendo discutido no slide, coluna 3, alguma coisa importante, algum lembrete que eu não posso deixar de falar, que não está desenhado no slide, mas eu preciso lembrar. Slide, coluna 4, qual o tempo que eu vou gastar com aquilo?
Qual o tempo, Tiba, que você vai gastar para contar a tua história, que você era um menino narigudo, alto, que era tímido, nanã? Quanto tempo? 5 minutos? E mais 5 minutos para falar sobre autoestima, e aí você vai colocando o tempo que você vai gastar com cada assunto. Quando você faz isso a primeira vez, pode ser que você chegue à conclusão assim, puxa, vai dar 80 minutos, eu só tenho 45 para falar. Aí você vai adequando, né? Então a história você reduz para 3, não sei o que você reduz para 4 e vai fazendo o ajuste. Depois é só ter um papelzinho na tua frente, do lado do seu notebook, do lado do data show, do lado de algum lugar. Não vai segurar esse papel na mão, né? Em hipótese alguma, e ir acompanhando. Bom, eu tinha 5 minutos para falar disso, eu gastei 8. Opa, deixa eu acelerar. Eu tinha 8 minutos para falar isso, falei só em 2, deixa eu desacelerar. E aí a gente vai mais bem preparado para a nossa apresentação. Eu estou falando de uma forma rápida, porque a gente só tem 45 minutos, né? Mas depois a gente pode, de alguma forma, complementar ou deixar um espaço lá no fim para a gente tirar dúvidas. Então, a gente falou sobre os ruídos, tipo de linguagem, sequência lógica, velocidade de emissão. Falamos sobre planejar, controle do tempo. Vamos começar a nossa apresentação? Vamos. Qual que é a dica maior que eu dou? Não tenha pressa. Comece devagar. Não chegue afoito. Deu a hora. Ai, meu Deus do céu, preciso começar a falar. Não tenha pressa. Comece devagar. Ative o modo slowly, Tiba. Comece se apresentando. Bom dia, meu nome é Sidney Tibério, eu sou formado nisso, minha área de atuação é essa. Comece bem devagar e comece se apresentando, se acostumando com a visão que você está tendo. Né? A gente não está acostumado a estar numa frente de uma sala de reunião, ou de uma sala de aula, ou de um auditório com uma palestra. Né? Comece se acostumando com aquela visão para baixar um pouco a adrenalina que está fervendo, está dando salto dentro da gente. Então, comece bem devagar, comece controlando a respiração logo no começo. Bom dia, meu nome é Sidney Tibério, mas podem me chamar de Tiba. Comece a praticar essa respiração nesse momento que você não tem por que estar mais nervoso, porque você está falando de você, do teu nome, está falando da tua idade, a tua formação, a cidade que você nasceu, e aí você vai controlando isso. E aí, tem uma coisa que para mim é fundamental, que são os primeiros 5, 10 minutos da minha apresentação. Eu tenho que saber tudo que eu vou fazer nos primeiros 5, 10 minutos, de cor e salteado, de trás para frente, em inglês, francês, grego e troiano. Por quê? Porque são esses primeiros 5, 10 minutos onde eu vou conquistar a minha plateia, ou eu vou perder a minha plateia. Se eu já começar atrapalhado, gaguejando, não sabendo fazer com as mãos, me enroscando com as palavras, eu vou perder a credibilidade. As pessoas vão olhar para mim com uma carinha assim de, meu Deus do céu, o que estou fazendo aqui? Ou então aquela carinha pior ainda, que é aquela carinha de dó, né? Mulher, geralmente, o instinto materno, a mulher olha com uma cara de dó, nossa, tadinho do Tiba, ele parece ser tão boa gente, né? E aí você olha para aquilo, as pessoas olhando para você com cara de dó, aquilo te destrói. Mas o inverso é verdadeiro. Quando você chega chegando, chega seguro, sabendo já tudo que você vai fazer, você vai conquistando a atenção da tua plateia. Isso não é empáfia, isso não é vaidade, não é orgulho, é segurança. Eu tentei fazer isso na hora que eu cheguei, hoje, por exemplo. Eu já cheguei, mal me apresentei e já comecei a contar a história do menino narigudo de 1,87 m que era tímido, com segurança. Eu sabia os meus primeiros 5 minutos de cor e salteado. Não sei se eu consegui, mas eu acho que sim, prender a atenção da minha plateia. Então, esses 5 primeiros minutos, 10, né? Depende aí da duração da minha apresentação, eles são essenciais para eu conquistar a atenção e confiança da plateia. Já falei disso, tenha um roteirinho de apoio para você ter como backup, caso você se perca em alguma coisa.
E tem uma coisa muito importante, que é a arte de contar histórias. A gente precisa desenvolver essa técnica de contar histórias enquanto está falando. Ou contando historinhas no meio da nossa apresentação, ou fazendo da nossa apresentação uma grande história. Eu hoje optei em contar uma história da minha vida até eu chegar onde eu cheguei hoje, para tentar prender a atenção de vocês. As pessoas, elas têm uma característica muito grande de se prender emocionalmente àquilo que elas estão ouvindo. Ah, Tiba, mas dependendo da minha palestra, dependendo da minha apresentação, não dá para ficar contando historinha, né? Óbvio que não. A gente tem que ter bom senso de tentar captar lá no âmago da história, da apresentação, alguma coisa que possa servir como uma história que vá nortear, que vai dar uma base para envolver as pessoas. E aí eu quero dar uma dica para vocês, não sei quantos de vocês conhecem um livro chamado Storytelling. O autor é Carmine Gallo. Vou repetir, Storytelling, do Carmine Gallo. Eu acho que está entre os 5 melhores livros que eu li na minha vida. Eu ganhei esse livro do meu filho há 2, 3 anos. O Carmine Gallo conta como que grandes personalidades, a maioria famosas do meio artístico e empresarial, utilizam a arte de contar histórias para prender a atenção do público, para vender, para conseguir a adesão das pessoas. Então, nesses primeiros 10 minutos, se a gente conseguir incluir histórias, a gente vai conquistar a plateia. Podem ter certeza disso. É uma questão de prática, é uma questão de acreditar e fazer. Mas, de novo, eu não sou vendedor de livros, eu recomendo fortemente, está chegando o Natal, comprem esse livro, dê de presente para alguém e peça para essa pessoa emprestar para você. Ó, que sensacional. Ou então dê de presente para vocês mesmo. É um livro que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, mas muito, 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 muito. Bom, vamos falar de coisas técnicas agora bem rapidinho, que são 11h35, e eu falei que eu quero terminar 11h45, por aí. 3 coisas para mim muito importantes, uma inclusive foi colocada pela Bárbara hoje de manhã numa pergunta de alguém de vocês aí, que era sobre o uso da voz. Prestem atenção, não necessariamente eu preciso ter uma voz alta, uma voz bonita, essa voz de baixo que eu tenho, né? Eu canto e eu sou baixo no coral que eu canto. Não preciso ter essa voz. Eu posso ter uma voz mais fraca, uma voz talvez até meio desafinada, e mesmo assim ser um bom orador. O importante no uso da voz, 3 coisas. Primeira, alternar o tom da voz. Bom orador é aquele que sabe que ele tem que fazer uma montanha russa da sua voz. Ele levanta a voz, abaixa a voz, começa a falar um pouquinho mais baixo do nada. Isso cria uma dinâmica diferente, porque as pessoas falam, nossa, por que o Tiba baixou a voz de repente? E de repente ele aumenta a voz. Falar em público não é carrossel. Sabe carrossel de parquinho de diversão? Não, ele é uma montanha russa. Isso ajuda muito na dinâmica. A segunda coisa é falar com entusiasmo. Eu posso não ter uma voz muito forte, mas passar entusiasmo quando estou falando em público. Transmitir energia positiva. Eu sempre costumo dizer, fiz uma pausa dramática de propósito agora, só para vocês perceberem, tá? Eu costumo dizer, e fica todo mundo pensando, o que ele vai falar agora? Essa é a técnica, tá? Eu costumo dizer que quando a gente está falando em público, seja onde for, a gente está vendendo. Hoje eu estou vendendo algo para vocês. Quando vocês estão diante de um cliente para apresentar um projeto, ou mesmo que não seja a venda desse projeto, vocês estão vendendo. E sem entusiasmo eu não vou falar. Eu não vou convencer ninguém. Não preciso ter uma voz bonita, basta ter uma voz firme, que passe confiança. E outra coisa importante,
Tem gente que tem vícios de linguagem que incomodam muito. É o cara que fala muito né, é o cara que fala muito tá, é o cara que fala muito tipo e outros mais que vocês conhecem. Eu tenho um grilo nesse ouvido aqui que me fala assim: Tiba, você falou muito né hoje, para, porque eu já fui no começo da minha carreira profissional, graças a Deus eu tive uma aluna que me falou que numa aula tinha falado 58 nés, e eu morri de vergonha, e a partir desse dia eu tenho no começo da nossa conversa de hoje, eu percebi que eu tinha falado muito né, e aí o meu grilo me avisou e eu parei de falar né. Então, a gente precisa ter alguém que dê esse feedback. Eu falo muito né, falo muito então, falo muito tipo, sei lá, cada um tem o seu vício de linguagem, e aí as pessoas passam a não prestar mais atenção no que você está falando, e sim em quantos né você disse. Fala a verdade, quem de vocês que já não fez campeonato para ver quantos né o professor ia falar na aula? Lá no fundão da sala? Vamos lá, vamos fazer um bolão hoje? Quantos né que o Anderson vai falar? Ah, vai falar 15, eu acho que é 22. Né? E a gente acaba não... acabei de falar um né. E aí a gente acaba não prestando mais atenção. Outra coisa importante que eu preciso falar, sobre o olhar. O bom orador é aquele que olha nos olhos da sua plateia. Claro, nesse ambiente virtual fica mais fácil, porque eu estou olhando para a câmera e... Agora, quando a gente está falando em público, tem muita gente que tem muita dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. E aí eu perco a confiança, eu perco a credibilidade, porque eu não encaro as pessoas no olho. Entende isso? A minha mãe dizia para mim assim, a minha avó, meus pais diziam sempre assim, que quem não olha nos olhos da gente ou está mentindo, ou está enrolando, ou está escondendo alguma coisa. Eu preciso aprender a olhar nos olhos das pessoas e não olhar apenas nos olhos de uma só, que também é outro grave erro. Eu vejo minha plateia, aí eu olho e falo assim, nossa, a Bianca está prestando uma atenção tão grande, ela está com uma carinha tão boa para mim, e eu começo só a olhar para a Bianca, porque ela está me passando segurança. E aí eu deixo de olhar para a Adriana, para a Thaís, para o Anderson, para os demais. Eu tenho que olhar para todo mundo. Passar essa segurança no olhar. Ah, Tiba, isso é difícil, eu morro de vergonha. Olha aqui na testa, então. Ó. A minha testa é grande, é mais fácil. Olha na testa. Para quem está vendo, a impressão que ela vai ter é que você está olhando no olho dela. Não fique olhando para o papelzinho que está na tua mão. Não fique olhando para o telão onde está a tua apresentação. Olhe para as pessoas. E, por fim, não esqueça, dentro das possibilidades que o ambiente permita, não fique parado, estático no mesmo lugar. Caminhe na frente da sala, caminhe na horizontal, na vertical, para criar uma dinâmica diferente. Quando a gente tinha 12 anos de idade lá na escola, e o professor de geografia mandava apresentar os afluentes do rio Amazonas, da esquerda e da direita, a gente encostava na lousa e ficava estático, falando, morrendo de medo. E a gente carrega esse vício. Não, o bom orador é aquele que anda. Não é ficar andando, mas caminhe, mude um pouquinho de posição, para. Aí que eu faço com as mãos nesse momento, Tiba? Faça o que você quiser. Só não cruze os braços, só não enfie a mão no bolso. Se for preciso, segure uma caneta na mão ou o passador de slides, porque às vezes a gente não sabe o que fazer com as mãos. Tá? Por fim, são 11h41 aqui no meu notebook. 11h41. Uma pergunta que sempre me fazem. Tiba, tudo isso é fácil, de uma forma ou de outra a gente se vira. E se me der branco? O que eu faço se no meio de uma apresentação me der um branco? Obviamente que vai depender muito de que tipo de branco é esse e vai depender muito do ambiente que eu estou vivendo. Mas essa regra, essa técnica que eu vou passar para vocês, ela funciona de uma maneira maravilhosa. E qual é essa técnica? Tenha sempre do seu lado o melhor amigo de um orador. Uma garrafa de água, um copo de água.
Um orador que não tem um copo d'água na frente não é um bom orador. Primeiro, porque, obviamente, ela vai ajudar a limpar a tua garganta. Segundamente, porque numa hora de branco, estou falando e, de repente, fugiu a palavra, fugiu o assunto, fugiu alguma coisa. Esse é o momento que eu vou parar, bem calmamente, vou tomar um gole d'água, como se eu estivesse matando minha sede. Se nesse intervalo de 5 segundos eu já consegui me redirecionar, ok. Se não deu, eu aproveito essa paradinha da água e falo assim, pessoal, até agora tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Eu posso continuar? Estou vendo que vocês estão assim, assado. Posso? Ou então, eu posso falar assim, pessoal, vocês estão me ouvindo bem aí do fundo da sala? Eu preciso aumentar. Ou está muito frio, está muito calor, quer que liga o ar, quer que desliga o ar? Para enquanto isso está acontecendo, eu estou fazendo um download aqui para tentar lembrar onde eu estava. Para eu usar aquela técnica de voltar 1 minuto atrás e tentar pegar no tranco, bom, eu estava falando, sabe, no meu pensamento, eu estava falando disso. Ah, lembrei. E segui o jogo. E é por isso que aquela pausa dramática que eu falava antes vai me ajudar no branco. Porque eu fiz pausa dramática várias vezes. E quando eu faço uma pausa um pouquinho maior, as pessoas não vão saber se eu tô. Ó, dei uma pausa dramática agora. Me deu branco? Vocês não sabem se me deu branco. Fiz uma pausa, né? Vou tomar um copo d'água agora. Me deu branco? Vocês não sabem. Ó, babá, vocês não sabem, né? Só eu sei o que eu vou falar. E normalmente, quando a gente é inexperiente em falar em público, qual a primeira coisa que a gente faz quando dá branco? Ai, meu Deus do céu, me deu um branco agora, me desculpem. Para que fazer isso? Para que entregar de bandeja para o meu público e me der um branco? Aguinha, cara de pau. Nos meus cursos de oratória, a Bárbara deve lembrar, eu falo que isso aqui é uma técnica de ser cafajeste. Eu sou tão cafajeste, mas tão cafajeste, que me dá branco. E as pessoas não percebem. Eu dou aula desde 2003. Dei aula ontem para uma turma de pós-graduação. Vocês acham que ontem não me deu branco em algum lugar? Claro que me deu. E aí é hora de parar e perguntar, gente, alguma dúvida até agora? Aquele conceito está bem entendido? E aí, a parte final é a seguinte, se mesmo assim eu não lembrei, eu fiz tanta movimentação que eu sigo daí em frente e provavelmente ninguém vai saber. Óbvio, vai ter situação que não vai dar para usar essa técnica, mas na maioria das vezes ela dá. Posso garantir para vocês. Das perguntas que a Bárbara me fez, tinham 3 perguntas que eu não tenho resposta. Mas percebam bem, a primeira pergunta era assim, como ser convincente? A segunda é, técnicas para prender atenção. Terceira era, oratória para a solução de conflitos. Sabe por que eu não tenho a resposta? Porque a resposta é o conjunto da obra. Entenderam? Eu vou ser convincente a partir do momento que eu fizer tudo isso que eu falei para vocês, de olhar nos olhos das pessoas, de transmitir entusiasmo na minha voz, de contar histórias, né? E isso vai me ajudar as pessoas a prenderem atenção no que eu estou falando. E ela vai ser usada, inclusive, para a solução de conflitos. Eu costumo dizer, só para encerrar de vez, eu costumo dizer que, apesar da palavra estar muito gasta, e eu até entendo que ela está muito gasta mesmo, um bom orador é aquele que tem empatia com sua plateia. É aquele que está ligado nos olhares, nos gestos, na forma como a pessoa está interagindo com ele, para se colocar em situação de igualdade com ele. E não vir assim, bom, preparei a minha apresentação, eu vou fazer a minha apresentação, se eles gostar, gostaram, se não gostar, problema deles. Não, eu tenho que ter empatia para começar a perceber pelas perguntas, pelos olhares, pelo interesse ou desinteresse das pessoas, se elas estão gostando do que eu estou falando. E se embora ser feliz.
porque eu falava ontem com a minha namorada, ela fez uma palestra ontem, e ela é o protótipo da pessoa que tem dificuldade de falar em público. Eu estou fazendo um coaching com ela, e ontem ela falou assim para mim, puxa, você tinha razão, viu? Sabe que eu estou começando a gostar dessa história de fazer apresentação? Claro que você vai gostar. Uma das coisas mais deliciosas da vida é se apresentar e compartilhar conhecimento com as pessoas. Obrigado a todos pela confiança na minha apresentação. Espero não ter desapontado ninguém. E eu não sei quem que vai controlar, talvez a Bárbara. A gente tem alguns minutos ou não para a gente tirar dúvidas. Obrigado por enquanto, eu vou desligar meu microfone. Tiba, muito obrigada. Muito bom mesmo. Pessoal, vocês têm dúvidas, perguntas aí para o Tiba? Aproveitem que ele está aqui com a gente. Então eu vou aproveitar. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Você mostrou todo o lado bom, né, o que se realmente deve se fazer, mas eu pergunto agora, estressar situações em que a coisa dá errada. Por exemplo, perdi o controle no meio ou mesmo no início da reunião, alguma dica? Lógico que a gente tem saídas intuitivas, né? A gente olha, pega um pouco desses teus exemplos da água, mas existe mais alguma coisa que eu possa fazer? Por exemplo, existem plateias que te interrompem tudo, sempre. E você preparou a tua apresentação para que ela fosse, e inclusive pediu no início da apresentação, que ela fosse, eu vou falar, e aí depois vocês fazem a pergunta. Aí o pessoal começa a interromper. Alguma saída para isso? Bom dia, Hans. Se você respondeu, eu ia falar assim, já avise antecipadamente que você vai falar e deixar a pergunta para o fim, né? Mas você já falou que isso você já fez. Olha, eu vou dizer assim, eu acho que não tem técnica, além das que eu já falei, mas a gente tem que ter pavio curto, aliás, tem que ter pavio longo. A gente tem que saber que todas essas situações podem acontecer. É por isso que eu tenho um roteiro, é por isso que eu vou aprender a respirar. E é por isso, Hans, eu não sei a tua experiência nessa área, que quanto mais você vai se apresentando, mais você vai criando casca, mais você vai criando uma gestão do conhecimento de como se livrar de algumas coisas. Por exemplo, no meu curso, eu não estou aqui fazendo propaganda no meu curso, por favor. Eu tenho uma parte que eu falo de pessoas difíceis. A pessoa calada demais, a pessoa falante demais, o monopolizador e o contestador. Porque tem gente que vai lá só para te puxar o tapete, que é o contestador. Né? Que ele te olha com um olharzinho assim, meio de nojo, e ele quer te puxar o tapete. Vai ter um monopolizador, que é uma pessoa do bem, mas toda hora te interrompe. Para cada um, você vai ter uma técnica, né? Por exemplo, o contestador, você não pode entrar em rota de colisão com ele, porque é isso que ele deseja. Você vai olhar feio para ele, vai olhar com aquela carinha assim, bonitão, qual é que é a tua? Mas você não vai perder a compostura de trombar com esse cara que é contestador. O monopolizador, você vai parar de olhar para ele não te interromper toda hora. Se você continuar olhando para ele, né, a Bárbara lembra disso, do exemplo que eu dei lá no curso, você tenta ficar de costas, né? É o Hans, o monopolizador, eu começo a olhar para o outro lado da minha plateia, para o Hans se tocar que ele está começando a exagerar. Então, a gente vai aprendendo isso e pena que em 45 minutos não dá para a gente discutir muito mais, né? Mas o mais importante é eu entender que isso pode acontecer e que eu tenho que ter pavio longo. Eu tenho que ter empatia e tenho que me virar para não deixar acontecer. Não sei se eu te enrolei, Hans, mas o tempo que a gente tem, eu acho que é por aí. Não é uma resposta fácil. É o feeling que diz muito na hora, mas realmente eu perguntei porque acontece. Depende da situação, do teu público, né? De repente o teu público é a alta área de comercial do teu cliente, né? Que você não pode se expor.
de repente é a diretoria da tua empresa. Vai variar muito do momento. Eu gosto muito, só para terminar, porque eu fiquei frustrado com a minha resposta. Eu gosto de levar na base da esportiva. Eu gosto muito de levar para a parte assim, fazer uma piadinha, fazer uma graça, e sabe, é minha característica pessoal. Os meus alunos, modéstia à parte, acho que gostam das minhas aulas, porque eu levo um pouquinho para o lado da esportiva. Pode ser uma outra alternativa, dependendo da minha plateia, óbvio. Um comentário, talvez, assim, se você tem o roteiro também, você pode indicar que você vai chegar naquela pergunta que ele fez, né? Ou falar, ó, isso aqui está no meu roteiro, vai chegar lá, aguenta aí um pouquinho, já vamos para esse pedaço, não sei, talvez seja uma forma. Sim, sim, sim. Ou não, tem que ter uma coisa que não estava no seu roteiro, também já responder e talvez trocar um pouco o caminho. Também, José, também, Arnaldo, José Arnaldo, também, eu já fiz muito isso, inclusive às vezes eu vou lá, quando eu estava na aula presencial, numa palestra, eu anotava, ó, a tua questão está aqui, daqui a pouco eu chego nela, ou então valorizar um pouco, olha, não era hora de falar disso, aí eu juntar com o humor, né, não é hora de falar isso, mas eu vou antecipar só porque você perguntou e fazer uma graça em cima disso. Legal, acho que tem algumas perguntas aqui no chat também, Tiba. Acho que é um assunto que você já falou um pouquinho durante a apresentação, né, em relação à voz. Quando a sua voz não é favorável à oratória, tipo de contraste, se a voz é fina, forte, o que fazer quando não é favorável? Não tem voz feia. O que tem, mas aí se o cara chegar num nível muito top, eu posso fazer uma sessão de fonoaudiologia? Posso, quem é gago ou quem tem algum problema mais grave, mas eu acho que não é necessário. Eu tenho que valorizar. Sabe, normalmente a gente se apega muito nos nossos defeitos e acha que aquilo virou um grande paradigma. A gente tem que valorizar as nossas qualidades. Olha o tamanho desse nariz, né? Isso aqui assusta a plateia quando eu estou na frente de todo mundo. Mas, em contrapartida, eu tenho outras qualidades e a gente tem que focar nas qualidades. Não existe voz feia. Existe voz não tão bonita. Não é? Tiba, eu entendi um pouquinho diferente essa questão. Eu entendi que o cara quis dizer que são coisas que geram piadinhas na hora. Tipo, ele é grande, forte e tem uma voz fina. Então, é aquela coisa que todo mundo já tira sarro. Olha o tamanho do cara aí com essa voz fininha. Nesse sentido que eu entendi que a pergunta no pode chat. Pode ser. Mas aí a gente vai voltar de novo. Voltar de novo é pleonasmo, né? A gente vai voltar naquele assunto da autoestima. Se eu tenho problemas de autoestima, e não estou criticando ninguém, nem quem fez a pergunta, nem sei quem é, né? Se eu tenho problemas de autoestima, realmente, mesmo que ninguém olhe feio, eu já vou entrar dizendo assim, a hora que eu começar a falar, alguém já vai, né? E eu já entro derrotado. E a gente tem que trabalhar a autoestima, que não é fácil, isso aqui é outra palestra, outro assunto, outro momento, né? O que são as coisas que mexem com a nossa autoestima. Legal, tem mais uma aqui no chat. Como passar confiança se o assunto que será abordado não tem o domínio? Ah, boa pergunta. Se não tem o domínio, não vá falar. Ponto. Esse é o básico do básico do básico. A professora de português mandou eu ler a Moreninha e apresentar lá na aula. Eu tinha 10 anos de idade. Daí eu não li o livro A Moreninha. E aí como é que eu vou querer apresentar o resumo do livro A Moreninha ou Ateneu, Memórias Póstumas de Brás Cubas, se eu não estudei? Desculpa. Você sabe disso, Bárbara. No meu curso eu falo, uma das primeiras coisas que eu falo, né? Oratória é uma moeda com dois lados. Um lado é ter a técnica, o outro lado é ter o conhecimento. Se eu não conheço o assunto, por mais que eu seja descolado, eu vou patinar porque eu não sei. Aí não tem solução. Vou enrolar 5 minutos, né? 5 minutos eu vou usar todas as técnicas, vou contar uma história.
Imagina eu fazendo uma palestra para vocês agora sobre economia. Eu não sei nada de economia, não vai rolar. Beleza, Tiba. Acho que é isso. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar. Eu queria fazer uma pergunta, acho que só para completar essa mesma pergunta sobre o assunto. É claro que a gente está falando de oratória, de uma pessoa ali na frente, todo mundo sentadinho e alguém expondo alguma coisa, né? Mas se for uma reunião com um cliente, por exemplo, aí do nada ele te faz uma pergunta, tipo, tem como entregar isso aqui daqui 2 dias? Sabe, essas coisinhas bem comuns, né, de projeto. Como fazer para contornar, ou quando fazer realmente uma pergunta que eu não sei a resposta, falo assim, não sei, vou pesquisar e te respondo, como seria assim? Obrigado pela pergunta. Começa respondendo assim, né? Veja bem. Veja bem. Esse veja bem já mostra bem o caminho. Essa é uma pergunta muito, muito feita a mim nos meus cursos de oratória. Nesse caso específico, o cara está perguntando a data, né? Dá para entregar esse produto na segunda-feira, dia 29? Se você não sabe, a melhor coisa é você mesmo falou. É dizer assim, olha, eu não tenho essa posição agora, mas prometo para você que até a hora que eu voltar do almoço, 1h30, eu te passo isso. Né? Não adianta você querer começar a veja bem e ficar contornando uma situação que você não tem o domínio dela. Agora, se uma pergunta mais abstrata, aí a situação é diferente. Mas para essa situação, prometo até a hora do almoço te responder. Preciso consultar a equipe. Tá? Show. Legal. Perfeito, então. Acho que é isso. Bom, por ter aceito o convite, aí tá passando seu conhecimento para a gente nesse tema, tá? Pessoal, eu abri uma pesquisa no Rose, uma avaliação aí de feedback para a palestra de hoje, então fiquem à vontade lá para responder, seria legal o feedback do conteúdo e tudo mais, tá? E é isso. Obrigada. Obrigada, Tiva. Obrigada aí pela Obrigado disponibilidade. Obrigada a todo mundo que participou da palestra. E, por favor, que fez as compartilhe interações. seu curso, embora não tenha sido esse o propósito, mas compartilhe conosco aí seus contatos. A gente... Eu passo para a Bárbara pelo WhatsApp, aí ela faz o que ela quiser, divulga, etc. e tal. Obrigado pela confiança, pela paciência. Precisando, a gente está sempre à disposição. Desculpa pelos meus 30, né? E pelas portas, porteira e portão de Piracicaba. Muito bom, show de bola. Parabéns aí, muito bom. Grande abraço. Parabéns. Obrigada. Valeu, Tiba. Obrigada, pessoal. Abraço. Obrigada, Tiba. Pela participação. Tchau, tchau. Tchau, ótimo.